Vou direto para Farsul, estou aqui com o meu amigo vice-presidente e coordenador da Comissão do Meio Ambiente, Domingos Lopes. Muito bom dia, Domingos. Bom dia, Fábio. Bom dia especial aos amigos da Rádio Acústica de Camaquã, sempre à disposição em nome da Federação da Agricultura. Muito bem, tá tudo tranquilo por aí? Tá em Porto Alegre hoje, Domingos? Eu estou em Porto Alegre, mas nada tranquilo, né? Então, esse caos instalado no estado do Rio Grande do Sul, com essa situação da seca consolidada, os números de prejuízos gigantescos, e mais uma vez nós estamos em medidas emergenciais trabalhando nas consequências e esquecendo de trabalhar as causas da estiagem. A ministra Tereza Cristina está no Rio Grande do Sul hoje. Visita algumas propriedades, reunião com produtores. O que a Farsul espera do Ministério da Agricultura e Pecuária nesta visita, Domingos? A visita é extremamente momentânea e oportuna da ministra da Agricultura, né, que vem em loco com uma equipe gigante do sistema financeiro, da Conab, do Banco Central, todas as entidades que vão ter depois que ter atitudes muito rápidas e eficientes na ajuda ao setor produtivo. E a Farsul vai estar presente junto com o nosso vice-presidente Conrad e a equipe dos sindicatos todos da região, lá de Santo Ângelo, da regional, com o intuito de levar as pautas de reivindicações para que a ministra tenha um amparo na busca das soluções para todo o setor agropecuário e, enfim, a sociedade gaúcha como um todo, porque quando a agropecuária tem dificuldades, o PIB gaúcho apresenta problema na sua totalidade, né, Flávio? Pois é. Ô, Domingos, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante, e a gente vê aqui pelo Rio Grande do Sul, também teve evento dos prefeitos com o governador em exercício. A seca está instalada, está concretizada, está efetivamente trazendo um prejuízo tremendo para leite, para soja, para milho. Que providências pode-se esperar os produtores do governo estadual ou federal nesse momento, Domingos? Nós tivemos uma reunião na segunda-feira na FAMURS, onde as entidades e os prefeitos estiveram presentes, mais de 400 prefeitos presentes entre a forma virtual e a forma presencial. E na tarde estivemos com o governador do estado, Eduardo Leite, e também com a frente parlamentar da agropecuária. Todas as medidas são importantes, mas são paliativas. A nível de estado, nós vamos ter alguma coisa de troca-troca, alguma liberação, não é perdão, mas prorrogação. Vamos ter também sementes, atenção da defesa civil quanto à água para desidrentação animal e em alguns locais até para água potável para a sociedade como um todo. Sim. A nível federal, nós estamos pedindo uma prorrogação por 180 dias, ficando dentro deste ano ainda, para nós termos uma real avaliação. Porque uma certeza é que nós temos. A seca de 2022 ela é maior, já consolidada, do que a de 2020. Nós temos mais de 60% a 70% do milho do estado do Rio Grande do Sul perdido no cinturão do norte e noroeste do estado. Nós temos números muito consolidados na soja precoce e na implantação do terço final de semeadura da soja. A pecuária leiteira, nós já estamos em mais de 1,3 milhões de litros de redução diária de produção. Veja que nós vamos ter um crescimento negativo do PIB. E se nós tivermos 36 bilhões a menos na sociedade gaúcha colocado no ano de 2020, este ano esse número vai ser maior. Então está consolidado. Mas a preocupação gigantesca nossa, de todas as entidades do setor produtivo, e aí se inclui a FECOAGRO, que são mais de 160 mil famílias ligadas às cooperativas, da FETAG, dos trabalhadores da agricultura familiar e da Federação da Agricultura na agricultura empresarial, é que nós temos que parar de falar somente nas consequências e atuar nas consequências. Nós temos que ir para a causa. A causa é a falta de reservação de água. Pois é. Hoje o produtor
produtor rural não consegue armazenar água. E isso nós temos que, como sociedade, resolver. Tu falaste muito bem no início da tua fala, justamente, né? Nós estamos falando das consequências, mas temos que falar das causas. Eu estou dando uma olhada aqui numa foto, provavelmente é de um jornalista, o Igor Miller, no meu Twitter, ô Domingos. Mostra o Rio Pardo em Candelária. Simplesmente não tem mais o rio. Está seco. Agora, isso que tu falaste sobre a reserva de águas, onde é que tu percebe que há o problema? É cultural da gente não fazer, da burocracia, da questão ambiental? Onde é que tem que se iniciar essa conversa, Domingos? A conversa ela é muito pontual e muito clara e não há dúvida. Hoje o nosso problema é reservar água. Se tu pegares no estado do Rio Grande do Sul, 1 metro quadrado, você chove durante o ano de 1,20 m a 1,80 m, de 1.200 milímetros a 1.800 milímetros. Certo. Boa parte da população morreria afogada se nós soubéssemos reservar esta água. Para a população urbana ter o entendimento que não nos falta água. A água cai através de chuvas de forma não ordenada, não sistemática. Então, o que cabe a nós como sociedade? Fazer a armazenagem. Nosso problema não está na burocracia de licenciamento. Os órgãos licenciadores hoje não têm demanda, porque nós, produtores rurais, independente do porte, nem entramos com pedido de licenciamento, porque nós não vamos lograr êxito. Porque hoje existe uma interpretação jurídica errada sobre a legislação federal. Para você ter um entendimento e os nossos ouvintes terem a extensão da ação. Na metade norte, tá? Se você for fazer a reservação desses 1.200 a 1.800 milímetros, para fazer um barramento, você vai ter que ter uma intervenção em APP, ou seja, em área de preservação permanente. Você vai ter um alague, e isso é um prejuízo ambiental. Só que a médio e longo prazo nós vamos ter ganho, porque armazena água, onde tiver água você tem ganho de fauna e flora, e você vai ter um incremento de área de preservação permanente. Só que isso, na interpretação de alguns setores do Ministério Público, nós não conseguimos realizar. E se um produtor, independente do seu porte, realizar essa atividade, ele vai ter imediatamente uma ação civil pública, um inquérito que vai virar em ação e crime ambiental. Então o produtor não consegue armazenar por questões jurídicas. Sim. E na metade sul, Flávio, que eu pego o nosso Bioma Pampa e pega a Camaquã, por força também de uma ação do Ministério Público Estadual, existe contra um decreto de preenchimento do cadastro ambiental rural, um decreto do governo do Estado, onde obriga toda e qualquer propriedade, independente do seu porte, do seu tamanho, ter 20% de reserva legal, mantendo única e exclusivamente como campo nativo, não podendo fazer uso alternativo do solo. E nós, produtores, consideramos que a atividade pecuária é antrópica. Então, como antrópica, ela era área consolidada, porque consideramos a pecuária antrópica e consolidada há mais de 400 anos, e o bioma pampa é pampa em razão da ação do homem e do casco do boi, do ovino e da pata do cavalo, senão nós não teríamos essa fisionomia. Então a nossa construção tem sido na busca do entendimento do Ministério Público dessas interpretações na nossa ótica errada. Eu fico imaginando... Poder legislativo, poder executivo, e agora sim nós temos observado sensibilidade do parte do Ministério Público, especialmente do competente Dr. Daniel Martini, que coordena o CAOMA, no sentido da busca da solução, porque irrigação é vital para o estado do Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando, tu falaste uma coisa interessante, eu sei que há muitas vezes dificuldade de entidades falarem sobre a atuação de Ministério Público ou mesmo sobre Judiciário. Há sempre uma dificuldade de falar sobre isso. Advogado não pode falar, aí tem que se buscar as entidades. Mas eu queria te falar sobre sensibilidade. Nós temos vistos, e eu acho que está completamente certo, ao longo dos anos, aonde se gera acúmulo de água, de reserva de água, tu cria ao entorno disso uma série de outras possibilidades de vida animal, vegetal, de manutenção da economia.
Porque eu digo assim, parece que a cabeça do promotor, ela só pensa assim, mas se eu reservar água é para poder fazer lavoura para ganhar dinheiro. Ponto. Simples assim. Mas não, nós temos uma coisa por trás disso, nós temos a barragem do Arroio aqui em Camaquã, que ao entorno da barragem tem animais silvestres, tem uma série de coisas que acontecem ao entorno, Domingos, que permite ter segurança, por exemplo, na nossa cidade, de não ter grandes alagamentos em função da barragem. Nós temos desenvolvimento da pesca, daqui a pouco potencializar a agricultura em épocas não naturais do plantio do arroz, ou seja, em épocas adversas ou contrárias do plantio do arroz. Quer dizer, a reserva de água parece uma coisa assim, tipo assim, aquela de Belmonte lá, né? Eu vou fazer um alagamento, vou matar os índios, vou matar a floresta, isso tudo é em benefício dos grandes grupos, dinheiro financeiro. Mas nós estamos falando de vida, nós estamos falando de alimento, de comida, de preservação da fauna e da flora pela reserva de água. Quer dizer, os caras eles não se sensibilizam com isso, Domingos? Cabe também a nós fazer uma avaliação da nossa atuação como entidades. Muitas vezes nós deixamos de procurar. E justamente o que você comentou, porque criou-se uma mentalidade que não se pode procurar a promotoria pública. E é muito pelo contrário. Quando se fala a verdade, nós temos que sim procurar os fiscais da lei. Os fiscais da lei são os promotores públicos, né? O que nós temos que trazer para eles é a boa informação, porque muitas vezes as informações que são levadas até o Ministério Público são informações erradas ou mal interpretadas. Então, vou te dar 2 exemplos, Flávio, que foram utilizados com sucesso da ação das entidades junto com o preenchimento do cadastro ambiental rural. O Rio Grande do Sul era o último estado em posições de preenchimento. Nós fizemos, em conjunto com o Senar e o Ministério Público, uma cartilha conjunto, elucidando as dúvidas e clareando e unificando discursos. Então, isso, em 2 semanas, nós passamos de 90% dos cadastros, tanto a nível de FETAG quanto de FARSUL. Mais Água, Mais Renda, o programa de irrigação antigo de governos anteriores, né, quando no Conselhão foi construída essa solução com o Ministério Público e a FARSUL para tapar as arestas nessa solução. Veja qual a importância dessa solução quando trabalhamos em conjunto. E hoje, vou te dar aqui uma informação extremamente importante, que eu acho que você atento já deve estar sabendo. Hoje pode ser um dia histórico, porque o Dr. Daniel Martini, a Promotoria Ambiental de Porto Alegre, está reunido com o chefe da Casa Civil e os órgãos ambientais do Estado na busca da verdadeira solução das causas, porque eles estão buscando a interpretação correta, botando a irrigação sim como interesse social ou utilidade pública, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de armazenar água a nível de propriedade rural. E você falou muito bem, são pequenos alagues, né, que vai ter um prejuízo inicial de alguma intervenção em APP, mas a médio prazo a água é vida, nós vamos ter ganho de fauna, flora e de área de preservação permanente. Eu acho que tem preservação de vida muitas vezes, tu enche um lago, mas tu preserva a vida de animais e outras coisas no entorno. Deixa eu te perguntar uma coisinha que eu fiquei em dúvida aqui. Tu falou que o doutor Daniel Martini ele é procurador-geral do Ministério Público Estadual, mas você falou também Ministério Público Federal. Essa é outra questão também ainda a ser resolvida? Não, o doutor Daniel Martini é o coordenador do Centro Ambiental do Ministério Público Estadual. Não falei em federal. Nós temos o problema da legislação federal. Ah, tá. Eu entendi Ministério Público Federal. Então tá, entendi. Não, Ministério Público Estadual. E ele está extremamente junto com a Promotoria Ambiental do Estado de Porto Alegre, atuando junto hoje ao secretário-chefe da Casa Civil na construção dessa solução. E nós temos muitas esperanças de que, em razão desse aumento da sensibilidade, dessa busca, que nós já tivemos 6 reuniões, nosso presidente, João Pereira, já teve 6 reuniões com o Ministério Público, trazendo o problema da causa da estiagem, que tem que ser trabalhado como interesse social da sociedade, e os ganhos e as falácias que existem quanto ao problema da reservação e propriedade rural, que são pequenas. Se você olhar a nível de arroz,
nós podemos ter problemas de mercado estruturais, mas nós não temos problema de falta d'água, porque nós conseguimos fazer os barramentos na década de 70 e 80, quando não tinha essa parafernália de instruções e interpretações jurídicas erradas, o que não acontece na cultura do seco. Eu te contar que semana passada eu tive uma reunião muito demorada com uma pessoa que eu acho que entende muito assim na questão ambiental, que foi a Marjorie Kaufmann, presidente da FEPAM. Por longo tempo nós estivemos juntos conversando e eu percebo que os técnicos ambientais que cuidam nessa área, eles têm muitas vezes essa questão interpretativa que tu está falando. Eu acho que é uma coisa interessante, né? Mas ela tem que ser motivada. Ela tem que ser motivada a conversa, ela tem que ser motivada os prós e os contras. Ela é uma pessoa que trabalhou durante muitos anos trabalhando em barragens aí no centro e no norte do Brasil. E ela tem conhecimento desses afetamentos que acontecem com barramentos, com construções. Que bom, Domingos, tu está trazendo uma notícia interessante. Uma pena que no momento de crise praticamente irreversível, a questão de dano momentâneo, mas infelizmente muitas vezes a gente só consegue fazer funcionar nas crises as coisas, né? Pelo menos eu acho que é uma boa notícia que tu nos traz aí, viu? Você citou a presidente Marjorie, das pessoas mais competentes que eu já tive o privilégio de conviver. Sim. Ela tem toda a extensão técnica, política e institucional e base para o entendimento não só da atividade de irrigação, mas como todos os processos licenciatórios dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Nós não temos problema hoje com os órgãos licenciadores. É aquilo que eu comentei antes. O produtor nem entra com pedido de reservação porque temos problemas jurídicos que faz com que nós não tenhamos a obtenção e a possibilidade da licença sair. E aí nós temos também nos colocar no lugar dos técnicos. Porque um técnico que te dá licença, ele tem responsabilidade. O CPF dele é responsável pela licença que ele emite. E se essa licença não tem segurança jurídica, por, às vezes, interpretações possíveis do Ministério Público, nós não temos como exigir que esse técnico emita essa licença. Claro que em ambas as situações existem exageros e existem ideologias que têm que ser trabalhadas, mas o momento hoje é crucial. A sociedade está madura para solucionar o problema de irrigação. Veja, Flávio, em 2020, o PIB gaúcho cresceu a metade do brasileiro em razão da seca que houve. Em 2021, que choveu normalmente, o PIB gaúcho cresceu o dobro do PIB brasileiro. Muito boa explicação. Nós somos um estado agrodependente. A água, a nível de propriedade, é isso que nós temos que levar a nossa população urbana, são pequenas reservações. Onde é que tem vida na metade sul, onde tem os açudes das barragens de arroz. Veja a importância desse entendimento. E o Ministério Público está maduro. Claro, buscando a legalidade sempre, né, as entidades mostrando a realidade, e essa atitude nós já viemos trabalhando desde 2019. Primeiramente na Assembleia Legislativa, depois muito bem amparados, e a verdade tem que ser dita, pelo Poder Executivo, na pessoa do governador Eduardo Leite e do chefe da Casa Civil, que antes era o nosso secretário do Meio Ambiente, o Arthur Lemos, e a sociedade como um todo hoje não quer mais falar somente das consequências. É importante. Hoje tem uma pauta gigante que a nossa federação e todas as entes do Estado estarão trabalhando junto à ministra, mas nós temos que eficazmente e com muita tranquilidade e ciência e não ideologia, trabalharmos a questão das causas da irrigação, e por isso temos muita esperança no trabalho que vai ser realizado na reunião, colocando sempre as nossas entidades à disposição, tanto do Ministério Público quanto da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, Domingos, excelente papo contigo, viu? Olha, achei muito bom. Eu acho que esse amadurecimento que tu falaste, os resultados da ano com chuva, o resultado disso no PIB gaúcho demonstra claramente a necessidade de todos nós entendermos um pouco mais sobre isso. Camaquã ainda tem a nossa barragem do Arroio Duro, que beneficia a nossa água potável que nós recebemos aqui na cidade.
A gente não fala de seca na cidade, não fala de rodízio, de escassez de água, como municípios de Bagé, de Soledade, que estão... Soledade já está fazendo rodízio, Bagé... Graças ao entendimento, o Exército está começando a fazer a barragem lá, porque é uma cidade com 200 mil pessoas fazendo rodízio 12, 18, 24 horas para as pessoas terem água em casa. É um atraso brutal no estado do Rio Grande do Sul ter coisas como essa. Por isso que eu achei muito legal esse papo teu, assim, essa onda de otimismo que tu vês, está vendo, de uma nova visão por parte das pessoas que comandam, que dirigem, que decidem. Muito obrigado pelo papo, Domingos. Nós que agradecemos, sempre em nome da Federação da Agricultura, levar as informações e a verdade, porque sempre vamos falar, mesmo que seja prejudicial aos produtores, nós sempre trabalharemos com a verdade. E o sentimento é do coletividade. É esse o sentimento que vai achar a solução, porque os esforços têm que ser convergentes. Porque se nós trabalharmos em desacordo ou com o Legislativo, ou com o Executivo, ou com o Poder Judiciário, nós não chegaremos às soluções do Estado do Rio Grande do Sul. E precisamos levar de forma muito serena, muito competente a boa formação. E parabéns à Rádio Acústica, porque várias vezes nós somos chamados, e acompanho a programação de vocês, são sempre muito pontuais e têm buscado as pessoas que podem, de fato,